Estar diante de um clássico é privilégio daqueles que sabem apreciar as boas coisas da vida. A Fórmula 1 chega na Áustria nesse fim de semana e como lá é a casa do Mozart, do Niki Lauda e do Toto Wolff, sejam bem-vindos ao episódio dos clássicos da Fórmula 1. E mesmo quando a gente precisa olhar pra frente no esporte, que nem já diria a Dua Lipa, né? Você quer uma música atemporal e eu quero mudar o jogo. Um bom clássico, ele acaba embalando a roupagem de uma boa modernice. Vocês não acham o máximo que o Toto, o confuso, tem jeito de marrento, usa roupa de marrento e no final é quem mais nos diverte? Só de ouvir George, it's Toto. Me digam se não arrancou um sorrisinho da cabeça de vocês. Olá! Olá! Sejam bem-vindos ao 17º episódio do Be Fast Podcast. Be fast. Porque aqui vocês já sabem, se você quiser ser o primeiro, Você precisa ser rápido. eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana. E hoje nós vamos deixar aqui, já no comecinho desse episódio, 30 segundos de silêncio por agradecimento a este podcast ter trazido uma segunda opção de home race pra vocês esse final de semana. Brincadeirinha! Eu ia falar 30 segundos, eu não consigo ficar sem falar esse tempo inteiro. Mas assim, ó, a gente aqui não é Oscar Piastri, mas a gente também tá sempre em busca de uma boa home race. Que no caso é a do Toto Wolff, caso alguém não tenha entendido. Exatamente, gente, Toto Wolff austríaco, a gente vai fazer assim, olha, dia do Toto Day. Eu sou a favor da gente chamar Totozinho pra assistir a corrida. Ai, gente, isso é uma instituição daqui de Porto Alegre. É, eu não sei se o pessoal de fora vai ter essa coisa, mas a gente tem uns cachorrinhos de... Sabe o cachorrinho de festa de criança? Que é o Totozinho. É o popular kit festa daqui do Rio Grande do Sul. É, o Totozinho. Então, no dia do Toto Wolff, a gente chama o Totozinho. Nossa, inclusive a gente deveria estar fazendo isso aqui agora, né? Tu tinha tido essa ideia. Meu antes. Deus, que... Não, eu pensei e falei. No meu filtro, ele não é tão rápido Aguardem. assim. Não, ó, e vocês sabem que a gente gosta de um lanche típico, né? Vai ter lanche típico, mas que é a talvez comida, tenha o Toto. comida típica na Áustria. O que a gente comia lá? Schnitzel. Não, vai ter que vir um schnitzel, uma batatinha. Aqueles pretzels, não sei o quê, que tem muita influência da comida alemã, né? É, o pretzel é que não tem mais GP da Alemanha. Então, se quiser entubar um alemão ali, a gente diz que é austríaco e tá tudo certo. Nossa, era muito boa a comida. Ai. Bom, mas assim, ó, falando dos clássicos e pensando na Fórmula 1, a gente pode pensar nos times, nos circuitos e nos pilotos, assim, né? Os clássicos dos clássicos. É. Porque assim... Não, e a gente até perguntou pras festers e deu uma pesquisada por conta, que nem a gente sempre faz, que o Bifest também é cultura. Graças a Deus. E assim, a percepção de clássicos é uma percepção um tanto quanto previsível. Então, assim, porque tem alguns clássicos que realmente são muito clássicos, mas também porque tem algumas coisas que, assim, entram na definição de clássico meio normal, assim. Tá, então, uma coisa muito antiga, muito tradicional, que todo mundo conhece, é um clássico. Por exemplo, o time clássico da Fórmula 1, Ferrari. Obviamente. Mas isso não tem dúvida. Inclusive, pesquisando, tipo, marcas tradicionais da Fórmula 1, a Ferrari é a maior marca da Fórmula 1, né? E eu acredito também que mesmo as pessoas que não acompanhem o esporte saibam que tem um carro da Ferrari correndo lá. E que é o carro vermelho. Isso, exatamente. E eu acho que isso é uma marca de um clássico, porque ele se sobrepõe também, de uma certa forma. Por exemplo, a pessoa não acompanha a Fórmula 1, mas ela sabe que o Senna foi um atleta de automobilismo. Exatamente. Sabe? É diferente, por exemplo, eu aposto com vocês que existem nomes que já passaram pela Fórmula 1 e que as pessoas que não acompanham o esporte não sabem que era um atleta olímpico. Um atleta de Fórmula 1. Vocês Tá já com viram... o Leclerc e a Tocha na cabeça ainda, né? Vocês já viram um vídeo, não sei se já apareceu pra vocês no TikTok, que é uma menina que ela sai nas ruas perguntando quem são os pilotos pra pessoas da rua. Ai, sim! Então ela faz assim, quem é esse aqui? E as pessoas ficam tipo, é um modelo, eu vi um do Valtteri que era maravilhoso. Sim, qual tu acha que é a profissão dessa pessoa, É. né? Que era o Valtteri com aquele bronzeado de caminhoneiro dele, que de ciclista no caso dele, né? Sério, era assim, é maravilhoso, porque te dá uma proporção também do quanto as pessoas conhecem ou não. Aham. E pensando nos clássicos, eu acredito que se tu mostra a imagem de uma pessoa ou de uma marca clássica, as pessoas sabem o que é, mesmo que elas não consumam ou acompanhem. Mas tinha isso que tu falou agora do videozinho, eu vi que fizeram do Russell também, enfim. Mas teve um cara que fez na Paulista, se não me engano, que era uma foto do Max Verstappen e uma foto da Juliette.
Sim! Eu vi esse também. E era assim, tipo, aí quem são essas pessoas? Essa aqui é a Juliette, esse daqui eu não sei quem é. E é muito isso que tu comentou do que fura a bolha. E veja, o Verstappen, ele tá no auge do esporte, Claro. mas por algum motivo... Mas não me importa. Olha, eu acompanho futebol, tu não. Aham. Se eu te disser alguns nomes que estão aí jogando muito, Os tu não vai principais, saber. não Agora, vou. se eu te falar do Neymar, tu vai saber quem ele é? Vou saber E do quem é. Ronaldinho? Também sei. E do Vini Júnior? Também sei. Pois é. E tu não, é nesse sentido, sabe? Sim. Tem o Ener Valencia também. Do Inter. Que uma vez a gente foi almoçar no shopping e alguém botou o nome Ener Valencia no negocinho lá de senha. Ai, nunca um fã. Nem sempre um fã, mas sempre um fã, né? Então é isso aí, gente. Sim. Eu também conheço o Ener Valencia. Ai, olha, mexi aqui. Não, ó, é só apertar aqui, ó. Viu? Que Tá. a gente tem o nosso roteiro muito tecnológico aqui. Sim, mas ó, tu quer ver uma coisa? Vamos pensar no nosso grid de agora, tá? Ah, A Ferrari é um clássico, com certeza. concorda? Toto Wolff, nascido na Áustria. A Áustria, poxa, capital da Europa por muito tempo, antes da Primeira Guerra, Berço da inclusive, né? Tem um Amante, Mozart, tudo bem, tudo ótimo. Mas Toto Wolff não é um clássico. Toto Wolff não é um clássico, eu concordo. A gente pode considerar ele um clássico nos nossos corações, mas é porque isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque assim, qual é o legado? A gente sabe que a Mercedes tem um grande legado, e pra nós que acompanhamos Fórmula 1 também. Mas eu vou na Paulista com a fotinho do Toto, o pessoal não sabe quem é. E E a não que isso seja uma definição de clássico, mas é um bom termômetro, né? E a Mercedes, ela tem um ar clássico, inclusive, pensando assim nos carros de luxo, né? Na frota comercial da empresa. A Mercedes, como uma marca para além da Fórmula 1, é Isso. extremamente clássica. Exatamente. Agora, Lewis Hamilton é um clássico. Eu concordo. Eu também acho que Lewis Hamilton é um clássico. E nisso a gente para pra pensar muito na temporalidade do clássico. Se, por exemplo, é muito fácil a gente falar que uma coisa de 1950 é um clássico, mas... Uma coisa atual ainda assim não pode ser um clássico, né? Exatamente. Mas eu acho que o Hamilton é. Especialmente porque ele já está consolidado naquele lugar de campeão. Ele já marcou uma geração, ele marcou uma era, sabe? Então, nesse sentido, eu considero que ele seja um clássico. E o Verstappen? Eu acho que o Verstappen ainda não é um clássico. Eu também acho. E não é hate no Max. Não, e não é hate. É porque eu acho que é uma coisa muito recente. E eu acho que a marca que ele fez no esporte, veja, ele tem uma marca de uma dominância muito forte. Ele é um piloto excelente, é um dos melhores de todos os tempos, com certeza. Sim. Mas eu acho que ainda falta consolidar esse status de clássicos. Eu acho que ele é muito do momento ainda. Pra mim tem uma coisa muito importante. E que a gente mais pra frente vai falar sobre isso, tá? Mas assim, pra mim tem uma coisa que ainda separa o Hamilton do Verstappen e não é o número de campeonatos mundiais. É a personalidade. Eu acho que isso dita um fator muito importante para que o nome de uma pessoa fique marcado na história como uma pessoa conhecida, como um clássico, nananana. Sabe? Eu concordo 100%, porque ao tempo que a gente começa a falar de Lewis, de Max, Mercedes, eu penso assim, a Red Bull, pra mim a Red Bull ainda não é um clássico, mas eu acho que algum dia a Red Bull será um clássico. Sim. E é muito interessante pensar, porque a gente conversou muito sobre isso no episódio de Imola. Porque a gente teve um ex-piloto voltando no grid, que foi o Sebastian Vettel. Uhum. Que ele também foi o primeiro campeão da Red Bull. A Red Bull é um time novíssimo, né? Sim. Tá há muito pouco tempo no esporte. Ele foi o primeiro campeão. Ele é um homem super jovem, ele não tem 40 anos ainda. Sim. E ao mesmo tempo que a gente talvez não possa considerar ele um clássico, é impressionante o quanto que o legado dele se manteve dentro do esporte. Isso é uma coisa muito importante e eu acho que a gente tem muita oportunidade de ver isso acontecendo no automobilismo. Por exemplo, o próprio circuito que hoje chama Red Bull Ring, né? Foi um circuito que foi utilizado por muitos anos e depois ele ficou muitos anos sem uso. E ele voltou a ter uso no momento em que a Red Bull comprou o circuito e repaginou um clássico que hoje faz parte do circuito mundial. Exatamente, porque se a gente for olhar a presença atual da Fórmula 1 no Red Bull Ring, ela começou, acredito que em 2014, né, que voltou pro Red Bull Ring, e desde então a gente tá ali com a Red Bull, mas ela foi trazida de volta pela Red Bull.
Eles trouxeram esse, como meio que tentando trazer um novo clássico, talvez querendo puxar um pouco essa imagem de um clássico pra eles, né? É porque eu acho que a gente já falou várias vezes em outros episódios a respeito dos benefícios de se estar em casa na hora de correr. Especialmente Sim. no episódio anterior a gente falou bastante sobre isso. E assim, por que será que uma marca que tá chegando num lugar tão tradicional e tão cheio de clássicos sentiu a necessidade de ter um lugar para chamar de seu enquanto casa? Veja, a McLaren não tem essa necessidade. Claro. Entendeu? A Ferrari, ela não teve essa necessidade, porque ela cresceu dentro desse cenário. Ela tem o lugar dela para chamar de casa, mas ela não precisou construir isso, entendeu? Uhum. A Mercedes não sentiu essa necessidade. Agora, mas eu achei muito interessante essa comparação que tu fez com as outras equipes, porque eu até já falei dessa entrevista em outros episódios do Bifest, quem é assíduo vai se lembrar a entrevista do Zac Brown recentemente, que ele falou várias coisas sobre o esporte, várias opiniões dele, e também colocou a McLaren em algumas posições. Mas essa questão de, por exemplo, ter um lugar pra chamar de seu na Fórmula 1, aparentemente teve um boato há um tempo atrás de que a McLaren teria interesse em comprar um circuito no Reino Unido, enfim, nem que fosse pra fins de teste, alguma coisa assim, perto da fábrica deles. Sim. E aí, então, perguntaram pro Zac Brown sobre isso, e ele falou que, enfim, eles não estavam nos planos dele imediatos, que eles não sentiam necessidade. Ai, que deve ser uma pichincha, né? Deve ser uma Deve coisa ser assim, baratinho, assim. pra base dos R$100. Inclusive, a desculpa que ele deu na época foi que pra eles era mais interessante poder, pra cada necessidade de teste, eles poderem alugar um circuito com características diferentes, o que faz sentido, mas enfim. Custo-benefício, né, gente? Isso aqui na classe média a gente chama custo-benefício. Não, exatamente. Mas a Red Bull, quando eles compraram o Red Bull Ring, não foi em 2014 que foi o primeiro ano que voltou à Fórmula 1, porque eles fizeram uma grande reforma, mas antes disso, a Red Bull utilizou esse circuito também para competições de MotoGP, de DTM, que são outras categorias que a Red Bull também tem uma presença significativa antes de chegar na Fórmula 1, e eles realmente tentaram tornar aquele circuito como uma casa deles. E eu acho que isso vem muito da identidade de marca, porque a Red Bull é uma equipe muito nova, né? Sim. É diferente de uma McLaren, que também tem a sua tradição, também uma equipe que, embora não seja tão clássica quanto uma Ferrari, eu entendo que já é uma equipe clássica. Mas tu quer ver uma coisa que eu acho muito interessante desse conceito dos clássicos? É que, assim, pegando esse exemplo do Red Bull Ring... Ah, vou falar ring, tá? Porque Ring. Red Bull Ring não dá. Não, mas em alemão eles falam ring, eu acho. Ah, então tá ótimo. Fluente, Nativa. poliglota. Por exemplo, lá eles ainda têm essas competições de MotoGP e tal. E eles têm uma corrida que é muito querida pelos fãs que frequentam aquele autódromo, que é a corrida dos clássicos. Que eles reúnem carros antigos e são várias corridas, são categorias diferentes e tal. E assim, é tão animado, é tão movimentado quanto os outros circuitos, sabe? Tipo assim, as pessoas adoram esse esporte, adoram estar lá, ver os carros antigos e tal. E aí, eu fiquei pensando, também pesquisando pro podcast e tal, porque assim, veja bem, uma corrida de carros clássicos, né? Uhum. Inclusive a corrida chama Red Bull Ring Classics. Uhum. Assim, esses carros, eles são muito datados, sabe? Eles são datados pela tecnologia, eles são datados pelas formas esteticamente, né? Pensando nisso. E assim, e ainda assim, aquelas pessoas estão lá e elas querem ver aquele carro correndo, como que aquele carro performa. Veja, mesmo tendo muito mais tecnologia, muitas outras modalidades, né? Mesmo sendo a casa da Red Bull, que é um carro dominante no grid atualmente, e que essas pessoas também teriam a oportunidade de acompanhar lá pessoalmente, ainda assim elas se interessam muito por isso. E aí eu fiquei pensando muito na comparação que as pessoas costumam fazer com os clássicos, que é o fato de uma coisa clássica ser, na verdade, uma coisa velha. E eu discordo totalmente disso. Eu não sei qual é a tua opinião. Eu concordo 100% contigo. Discordo do que você tá falando. Meu Deus, lá vem. Mas... E porque uma coisa, ela pode ser antiga, e essa é uma marca que o tempo vai naturalmente trazer para todas as coisas, mas o fato de ser clássico tá muito mais atrelado, como eu já tinha dito mais cedo, a personalidade, sabe? E essa questão de ter personalidade, às vezes, ela é mal compreendida no sentido de ser uma coisa muito inovadora, disruptiva, e não necessariamente é isso. É só uma coisa que tem uma identidade muito forte.
Eu acho isso uma reflexão muito boa e isso leva também a gente a pensar um pouco o que é um clássico, né? Que a gente sempre gosta de trazer um pouco esse pensamento aqui no Bi. E eu acho que não é tanto a questão da idade, mas quanto a questão de alguma coisa ser duradoura. Sim. E isso tem um elemento de idade, mas não é só isso. É uma coisa que se mantém. Uma coisa que mantém o seu impacto. Né? E talvez por isso seja tão difícil a gente tentar identificar algumas coisas um pouco mais recentes como clássicas. Algumas a gente bate o olho e fala, Lewis Hamilton já é um clássico. Sim. Outras a gente imagina. Eu acho, olha, eu te dou 99% de certeza de que isso daqui vai ser um clássico. Sim. Mas vamos ver, porque a gente tem que deixar isso durar um pouco, mesmo que a gente saiba que isso vai acontecer, né? Sim. Quer ver um exemplo de um outro nativo? Porque a gente tava falando do Toto Wolff, né? Uhum. E eu fiquei pensando, qual chefe de equipe deixaria a sua marca como um clássico? Nossa, Christian Horner foi um clássico da Red Bull. Não vai fazer, entendeu? Tipo assim, o Zac Brown fechou o braço na McLaren. Não, entendeu? Fechou o braço. Agora, por que o Niki Lauda é um clássico? Não é só pelo fato dele ter sido um piloto, dele ter tido um acidente gravíssimo e depois ter retornado. Não é por isso. Não é por isso que ele se tornou o presidente executivo honorário. Não me lembro como é que era exatamente. Ele tinha um cargo na Mercedes, né? Sabe? Não é só porque ele foi um piloto. Foi porque a pessoa dele fez uma marca no esporte que tornou um clássico. Mas isso eu acho muito interessante da gente voltar pra Ferrari um pouco, talvez. Porque na Ferrari nós temos várias figuras. O próprio Schumacher, claro. Se a gente for pensar, porque... Enfim, pra quem não acompanhou, não teve a oportunidade de acompanhar, eu, por exemplo, era uma criança, mas teve uma verdadeira reestruturação da Ferrari para que ela pudesse ganhar no início dos anos 2000 e fim dos anos 90, enfim. E isso foi muito de um trabalho do Schumacher e, por exemplo, do chefe de equipe da época, que era o Jean Todt, que também é uma figura clássica da Fórmula 1. Posteriormente, enfim, trabalhou na FIA, teve toda uma função, enfim. Mas são duas pessoas cuja personalidade, cujas coisas que fizeram pra reerguer um time foram muito além dos seus cargos. E isso deu uma questão, um status de algo clássico, né? Sim. Eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso para além da performance no esporte, porque eu acho que conversa 100% com aquilo que a gente comentou antes, por exemplo, do Sebastian Vettel, ou da diferença do Lewis e do Max, por exemplo. Tudo bem que Lewis e Max a gente tem uma diferença de tempo também, mas é uma questão de personalidade que nem você estava trazendo, né? E eu acho que é um ponto muito sensível esse que a gente tá falando, porque todos esses atletas merecidamente possuem fãs, e os fãs invariavelmente atravessam a sua pessoalidade na figura do atleta. E aqui a gente não tá falando das qualidades de atleta, a gente tá falando das características de personalidade que vão fazer com que figuras ou marcas cheguem a um determinado lugar. Veja, a Alpine também não vai virar um clássico. E a Alpine tem uma super representatividade em outras corridas, em rally, nos carros, nas frotas comerciais, né, que eles chamam. Exato. Inclusive, nós vimos um Alpine pela primeira vez no início do ano, Sim! Andando pelas ruas. Você lembra disso? Foi, a gente até ficou pensando, gente, olha um Alpine. Sim. Porque eu tinha confundido mais ou menos uns 30 Porsches com Ferraris. E aí, finalmente, um vinha escritinho, Alpine. Não, mas isso é muito interessante porque esse rebranding, a gente sabe que tiveram outros motivos. Aliás, vocês viram que o Flávio Briatore voltou pra Fórmula 1, mas enfim, não vamos falar dos outros motivos agora. A gente sabe que teve um rebranding da Renault pra ser Alpine porque eles teriam esse intuito de promover essa linha de carros mais populares. Mas tu vai pensar no legado, em tudo que aconteceu, a gente não pensa em Alpine, a gente pensa em Renault. Exatamente. A gente pensa Fernando Alonso, campeão de azul claro. Ai, que bom, né, gente? Que bom. Agora, assim, vai acontecer a grande fusão dos clássicos da era moderna diante dos nossos olhos a partir da temporada do ano que vem. Ai, ai, ai. Lewis Hamilton se juntará à Ferrari. Com certeza. Nós veremos diante dos nossos olhos dois grandes clássicos se juntando. E clássicos de formas muito diferentes, né? Muito diferentes. Eu tô muito, 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 muito ansiosa pra ver tudo que o Lewis conseguiu negociar nesse contrato. Eu também. Tudo que ele conseguiu colocar, todos os lookinhos que ele vai poder usar do jeito que ele quer, as capas de revista. Veja, gente, a Vogue fez capa esse ano deles, imagina no que vem.
Vocês imaginam, quero ver tudo que ele combinou com o Fred Vasseur, esse chefe de equipe dele, já trabalharam juntos no GP2. Eu quero ver tudo que essa duplinha aí combinou. Mas a gente já falou bastante da Ferrari, porque eu acho que é quase impossível tu falar de clássicos da Fórmula 1 sem falar da Ferrari, né? Não, é impossível. Não tem como. Tu vai estar falando errado. Sim, mas porque a Ferrari, ela não é uma equipe, ela é uma entidade. Até teve uma parte do Drive to Survive, haters. Não, mas eles fizeram o episódio da Ferrari dessa temporada, eles compararam a Ferrari a uma religião na Itália. Sim. E foi muito engraçado porque eles botaram aquelas montagens do Leclerc com roupa de santo. De todos eles, do Fred. A do Fred é a mais engraçada. Tem o Papa da Ferrari que vai nas corridas, todo mundo já viu. Mas assim, é porque a Ferrari, ela é mais do que uma equipe. Não é, torcer pra Ferrari não é a mesma coisa que torcer pra Mercedes, como também já foi falado no Instagram. Mas a Ferrari, ela tem uma entidade, ela tem um legado muito forte, que até se a gente comparar com uma equipe mais clássica, como a Williams, por exemplo, Sim. A gente não enxerga. Não é que não enxerga, porque a Williams, ela tem, na minha percepção, um elemento clássico muito forte. Mas a Ferrari, ela tem esse status intocável, de uma certa forma, né? Olha, eu acredito que o legado da Williams é o que segura ela atualmente, ainda querida pelos fãs. Ninguém acha que o carro é excelente. Ninguém acha que não tem espaço para melhoras, que sempre foi assim e é assim mesmo, sabe? Mas é diferente o fã da Williams, que olha para a equipe daquela determinada forma, do que o fã da Kik Sauber. Não tem como ser a mesma coisa, entendeu? E veja, são equipes que têm fãs. É isso aí, é como a gente tava falando da Alpine. Sabe? Não é uma questão de tu gostar ou de tu não gostar, mas existe uma história que segura as pontas quando a coisa não tá tão bem. Exatamente, e até porque se a gente for pensar em questão de dinheiro e dos planos da Williams, muito se fala agora porque o Alex Albon renovou com a Williams, tem toda uma conversa de Carlos Sainz, tem gente falando até tipo de outros pilotos como Felipe Drogovic, Valtteri Bottas, enfim, tá uma função. Aí o Valtteri, olha, deu uma declaraçãozinha hoje falando assim, ai, tô ansioso pela próxima semana. Olha, eu tô O que ele sabe que a gente não sabe? Eu tô torcendo pra que isso não vaze antes da gente postar esse episódio. Porque Valtteri, assim... it's James. Já pensou se eu te fiz esse corte agora, Giovana? Já pensou se tu me fez esse corte pra gente colocar no TikTok? Mas assim, basicamente o Valtteri, ele deu essa letrinha de tô ansioso pra ver os anúncios que vão sair nessa semana. Foi tomar um cafezinho. O inimigo plantou a notícia do Carlos Sainz Sênior andando em direção ao trio elétrico lá, não é trio elétrico? O trio elétrico da Alpine, tá? Sendo que ele poderia estar indo pra qualquer outro lugar. Ele dobrou a direita. Ah, é? Poeira. Esse levanta poeira, né? Gente, eu canto tão igual a Ivete que vai dar direitos autorais aqui no vídeo. Ai, Deus abençoe. Não quer cantar outras coisas também, Giovana? Eu vou fazer aqui um A Giovana, vocês não sabem, ela deveria ter vindo tocar violino. Ela foi uma criança clássica. Eu fui uma criança aprendeu clássica. A tocar violino na infância. Não, mas é que eu não queria que vocês me deixassem muito chata. Aí eu não fiz isso. Sim. E também porque eu não toco lá tão bem assim. Toca sim. Mas aí, o que aconteceu, tá? O Valtteri Bottas largou essa letrinha pra nós. A gente ficou, o que vai sair? A gente tá comentando aqui no podcast. Tomara que a gente consiga falar isso pra vocês a tempo. Ai, gente, podia sair o quê? Um passeio ciclístico. Ele foi campeão da categoria dele lá no ciclismo. Tour lá. de France. Será que ele não participa? Aliás, eu não Coisa entendo. clássica. Eu não entendo nada de Tour de France, mas eu já ouvi dizer que aparentemente saiu o Drive to Survive do Tour de France no Netflix. Já vamos assistir. Vou assistir, gente. Eu quero assistir o do tênis também, que me disseram que é bom. Ah, o do Federer? Não. Tem o do Federer que vai sair agora, mas tem um que é... É o do Nadal? Não, mas tem um do Netflix que é tipo... Não sei se é Match Point, Break Point. Breakpoint. Uma coisa assim. Que dizem também que é o Drive to Survive do tênis. Nunca vi, mas quem gosta do Drive to Survive, fica a dica aí. Sim. Eu assisto qualquer coisa que tiver entretenimento na minha frente. Ai, que bom, então, né? já vamos ter isso. Mas, caso dê alguma coisa do Valtteri pra Williams... Porque assim, eu vou partir do pressuposto de que o Valtteri é um pouquinho menos fofoqueiro do que a gente. E se ele tá falando que vai sair notícia, ele tá falando dele próprio, né? Porque ele também tá ali na berlinda de não ter contrato. Então, assim, se for sair Valtteri na Williams essa semana, eu acho que vai ser realmente uma escolha interessante quando a gente pensa no legado da Williams,
que eles estão tentando se reconstruir em torno de um piloto jovem. E pensa, quantos Legal times... ter um veterano ali por trás, né? Legal ter um veterano ali por trás, um veterano que não vai ser tão sedento por protagonismo. Isso, e que é uma pessoa gente boa também. Ah, imagina ele e o Albon, se ele já se dá bem com o Joe. Ele e o Albon vão Ai, ser que uma dupla amor. imbatível, tá? Que amor. Eu adorei. Ai, eu só não amei. gosto mais disso porque eu tô torcendo pro Carlos Sainz ter um assento. Não, mas sabe o que eu acho? É que eu já tava muito conformada com ele na Williams, tá? Ai, vocês viram meu boné? Eu falei que eu ia aparecer esses dias Apareceu com de boné. Mas a parte boa disso, primeiro, o trator tá melhorando, que é, no caso, o carro de quem? Toto Wolff, dono da casa? Só que o Toto tá muito obcecado por aquele gurizinho. Tá, eu também acho. Só que tem uma coisa. Já pensou se o que tá bem alinhavadinho ali é o Carlos na Mercedes? E daí liberou a vaga da Williams pra quem? Valtteri Bottas. E o Valtteri, que já foi um piloto da Williams, que inclusive, pelo seu sucesso na Williams, foi pra segundo piloto da Mercedes. Gostaria de concluir meu raciocínio. Conclua. Sabe qual seria a parte boa dessa troca de cadeiras Diga. entre Lewis Hamilton e Carlos Sainz? A comparação direta? Não, gente! Pelo amor de Deus, vai ser... Atenção, haters das fãs mulheres. Vai ser a equipe mais bonita de todas. Toto Wolff, Carlos Sainz e a diva. Eu tô rindo, mas eu concordo. Imagina os editores... A foto dos macacão, Giovana, se te vira aí. Ai, eu Não, ia amar. A minha tristeza é que a Tommy tá saindo, né? Mas que venha alguma outra marca, sei lá, que pode patrocinar. Vem outra. É. A gente pode dar uma assessoria pra vocês com algumas sugestões, se Sim, quiserem. Armani. Nossa, ai, chique. Armani. Tem a Boss, mas ela Mas coloca... ela já é dos outros Não, lá. e ela coloca eles tudo vestido igual, também não gosto. A Tommy deixa eles vestirem como eles querem. É verdade, que Isso tem aí o que lado fica mais legal. esportivo, o lado mais clássico. Claro, daí eles colocam o que eles gostam de vestir, entendeu? Daí acontece o que as pessoas querem botar também. Ai, ó. Inteligência. Ralph Lauren, será que é muito americana? Ah, mas de repente é legal. É legal, Ralph Lauren? Tem Nossa, esse esportivo assim, meio amei, Tommy. hein? Ó, eu não entendo muito de moda, mas eu dou uns palpites bons. É, às a Ralph vezes. Lauren bem Tommy, realmente. É, tem tudo a ver, né, gente? Tô falando pra Tem, é vocês. uma marca que nasceu do polo, né? Assim, chique. Tirando fora toda a exploração dos animais, né? Mas a gente aqui também tá falando de altas emissões de carbono no carro da Fórmula 1. Que até 2030 eles têm que tirar. Vamos ver como é que vai rolar isso daí, já gente. viram o nosso reel sobre Aramco? Já viram o nosso reel, gente? Eu quero ver como é que vão fazer a logística com a DHL. A gente podia fazer uma da DHL, uma hora dessas. Toda a Poderia. logística da Fórmula 1 quanto a marca. Isso. Quero saber se usaram emissões até 2030 conta a logística de transporte de todas as coisas. Nossa. Isso aí é interessante, gente. Ó, vamos problematizar a Fórmula 1. Mas voltando pros clássicos. Ó, pensa que time, se não a Williams, poderia fazer o que o James Vowles tá querendo fazer agora ali dentro, de ficar vários anos em uma recuperação Aí, pra olha, tentar voltar até o topo. Eu vou te dizer uma coisa, tá? O James Vowles ficou anunciando que faria um anúncio. Ai, eu vim aqui anunciar pra vocês que qualquer hora dessa vai ter um anúncio. Ele fez 2, 3 vezes isso. Chegou na véspera de Barcelona, ele anunciou o quê? Que tava de aniversário. Isso aí não se faz. Olha, Isso aí não se faz. eu gosto do James Vowles, mas James, a gente queria outro anúncio. Não, e assim, olha, que outra equipe poderia falar assim, ó, gente, a gente vai ficar não sei quantos anos sem nem ligar pra marcar ponto. A gente tá querendo organizar a nossa casa. Quantas outras equipes poderiam fazer uma coisa dessas? Se não uma equipe com um status clássico como a Williams? Sim. Mas eles têm que se mexer, né? Não, eles têm que se mexer. Eu acho que já tá bem melhor do que tava antes. Porque senão também daqui a pouco vai ser um clássico de uma época. Não vai ser um clássico que vai perdurar. E daí vai ficar uma coisa assim, lembra antigamente quando tinha aquela equipe maravilhosa, Williams? Aí a outra faz assim. Isso. Parabéns, Giovana, entendeu direitinho. Isso aí. Williams. Sabe que Entendeu? Mas sabe que na faculdade eu tinha uma cadeira que eu fiz faculdade federal, então a gente tem que fazer muitas eletivas, tá? Umas eletivas assim, pra ter crédito mesmo, assim, não precisa ter muito a ver com o teu curso. Sim. E eu fiz a formação mesmo não importa tanto. Não importa tanto, o importante é ter crédito de eletiva. E eu Isso. tinha muito crédito de eletiva pra fazer. E aí, eu fiz uma eletiva do direito, porque eu pensei que eu tenho uma pessoa... Pensou que eu faria as provas por ela. Palmas pra mim, né? E aí, então, tinha um colega... Não posso contar o final dessa história. Não conta que não me mandaram meu diploma ainda. Mentira, gente, mandaram sim. Tá aqui.
Tô formada, gente. Eu, hein? Mas eu tinha um colega que ele tinha uma jaquetinha que ele ia pra sala de direito. Nem sei qual era o curso dele, porque eu acho que era só a gente fazendo letiva naquela aula de direito. Quem será ele? Não, ele não segue ele no Instagram? Não, ele era um cara mais velho e ele tinha uma jaquetinha da BMW Williams. Que, pra quem é ligado em Williams, foi uma era da Williams agora, nos anos 2000, que tinha o Ralf Schumacher, Nick Heidfeld, teve o Jenson Button, meu amigo, mas assim, é uma era super específica da Williams, e eu ficava olhando, porque ele foi, acho que umas 3, 4 vezes pra aula com aquela jaqueta, e é uma jaqueta que parecia muito real, ela era, tipo, meio toda bonita, de couro, assim, tu vê que era um troço bom, assim, eu pensei, esse cara trabalhava na Williams. E eu ficava olhando pra aquilo ali. Será? Olha a vantagem de tu ter o quê? Um item. Aula presencial. Não. Tu ter um item bom. Ao invés de comprar 3 casaquinhos, comprar um bom. É que nem o pessoal que... Eu vejo vocês, essas lojas que ficam vendendo aquela jaqueta da Shopee, da Ferrari. Que tem assim, umas 20 lojas Um abraço pro pessoal da Shopee que queria nos patrocinar. Brincadeira, piada, eles não queriam. Mas é que tem uma jaqueta da Ferrari que tem, tipo, todas as lojas vendem igual. E tem umas que põem um preço super caro. E aí tu, tipo assim, isso aqui é a mesma jaqueta que tu vê o outro vendendo a R$20, sabe? As réplicas são complicadas, né? Mas essa questão dos clássicos, tipo assim, aquela jaqueta era uma coisa boa, adora. E eu falei, tipo assim, eu gostei dessa jaqueta. Aí eu, muito obrigada, mas também não fiquei conversando ali só com um colega sobre isso. Daí tu elogiou a jaqueta e não perguntou. Não, e o cara cortou o assunto, né? Mas é um cara mais velho, certo? Já sabe como é que funcionam as coisas. Sim. Mas era uma jaqueta belíssima, assim, né? Daqui a muitos anos elogiaremos nossos itens também. Daqui a muitos anos eu vou achar essa jaqueta num brechó e eu vou comprar ela. Nós vamos comprar ela. Vou fazer o exposed Não, do eu homem. fiz a fanfic completa. Ele era mecânico da Williams, certo? Tinha alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Tá, entendi. Não, eu fiz a minha fanfic completa. Esses dias eu fui buscar a Giovana no trabalho e tava chegando o Mini Cooper que tem uma Red Bull gigante em cima. Que eu sou vizinha da Red Bull, né? Vizinha profissional. E eles têm o carrinho promoção da Red Bull que fica ali pertinho. É a cara da Red Bull, gente. Mas não é clássico. Não. Não é clássico, talvez, em algum tempo. Isso. E por que será que a gente gosta tanto do que é clássico? Eu acho que tem uma questão da gente estar acostumado àquela coisa. Concordo. Tem o apreço, tem as histórias pessoais que nos envolvem, cada um de uma forma, mas eu acho que tem uma questão de costume, de tradição, sabe? E veja, gostar de uma coisa não quer dizer que ela vai se tornar uma clássica. Porque ela pode ser... claro. Porque pode ser só uma coisa muito popular. Eu acho que Sim. Por uma coisa virar clássica, se ela for muito popular por muito tempo, ela vai virar um clássico. Sim. Então... Daí isso daí também já não é tão bom, né? Talvez não é tão bom. Não, porque se eu for pensar assim, quais vão ser as coisas de agora, que estão acontecendo agora, que existem agora, que daqui a não sei quantos anos a gente vai olhar pra trás e pensar, isso aqui é um clássico. Ai, já imaginou que sonho? Ai, o Sainz foi um clássico na Ferrari. A vibe ele tem, né? Mas na Ferrari... Mas a vibe também, né? Mas na Ferrari... Bom, eu imagino... E o anúncio que o Carlos fez aquela semana. Qual anúncio? Nasceu mais um Carlos Castano! Que os Valastro, vocês sabem quem são. Vocês já ouviram a fanfic lá do Carlos Bakery? Não é uma fanfic, é uma história real? Tá, mas o nome deles não é Valastro, não, Luísa. Tá, mas o Nem do Cake Castano. Boss é? Do Cake Boss então, fanfic. Mas o que eu quero dizer é que tem... Agora, o Carlos, ele é o Tio Chili, né? Sim. Porque Corretos, não anunciaram nem o nome, nem o rosto da criança. Isso. Mas genitores deveriam fazer isso. Isso é clássico. Mas, enfim, nosso Tio Chili, vamos ver se ele vai virar um clássico na Mercedes? Na Williams? Não vai, né? É aquilo assim, ó. Bota ovo, cacareja, tem pena, mas não é galinha. Isso aí, sinto muito, gente. Já deu pra ele. Tchau, pra dar Ferrari. pra vocês. E quem sabe, aqui Lewis Hamilton, ele já é um clássico. Já. Imagina na Ferrari. Imagina. Um outro que tem pinta que pode virar um clássico, mas aí ele tem que deixar de ser predestinado e virar, assim, fazedor. Campeão. Que é o Leclerc. Mas ele também tem a pinta. Ele tem a pinta, ele precisa fazer agora. E aí, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Por exemplo, assim, o Sainz e o Leclerc são uma dupla que vai virar um clássico pra nossa geração. Vai ser... Porque é uma dupla que levou muitas fãs e muitos fãs a acompanhar o esporte.
sabe? Com certeza. E isso vai fazer deles clássicos nesse sentido? Talvez nesse sentido faça. Consegui! Vai ser clássico! Não, mas você entendeu? Eu acho que da mesma forma como a gente lembra, porque veja, a gente falou antes do Schumacher, eu não vejo o Schumacher como um clássico no seu status de dupla. Eu acho que ele é um clássico sozinho. Boa. Mas eu vejo, por exemplo, assim, Vettel e Kimi Raikkonen na Ferrari, é uma dupla clássica. Quer ver, ó? Rubinho e Schumacher é uma dupla clássica. Tu acha? Eu acho que o Schumacher ele é clássico sozinho. Não, tudo bem. Mas enquanto dupla, é uma dupla clássica. Sim. E isso não é necessariamente ótimo. Massa e Alonso não é clássico. Exatamente. Berger e Alesi, eu acho que é clássico da Ferrari. Sim. E eu acho que muito... Isso é a future nostalgia da Dua Lipa, né? Quais vão ser as nossas nostalgias no futuro pra gente pensar no Fórmula 1 de hoje. Eu acho que a dupla dos Ferrari, eu acho que se enquadra nisso. Eu acho que ela se enquadra muito nisso. Sim. E a Red Bull vai virar clássico. Será? Porque a Red Bull... Como que a Red Bull começou na Fórmula 1, né? Ela começou como um time que não era levado muito a sério. Porque a Red Bull tem essa coisa de se meter em vários esportes. Eles têm umas competições meio bizarras que a Red Bull promove também. Antes de ser o Red Bull Bragantino, eles queriam fazer aqui no Juventude. Ah, é? Só que o Juventude disse o quê? Não. O nosso nome é um clássico. Nós não vamos mexer no nosso nome. Olha, imagina se a Ferrari tivesse feito isso com a HP. Ai, olha, nem um segundo de paz. Nem um segundo de paz, gente. Mas a Red Bull chegou na cena, era tido como um time meio festeiro, que tava ali meio que só pra zoar, não pra competir. E chegou lá, a Red Bull destruiu todo mundo, né? Sim. E aí conseguiram, primeiro a contratação do Adrian Newey, né? Que foi uma coisa que eles conseguiram tirar ele da McLaren pra vir fazer um carro bom no Red Bull. Tá fazendo até hoje. Isso me anima, porque você sabe pra onde que ele vai ano que vem, né? Onde a gente espera, né? Aliás, tá muito quietinha essa história do Adrian Newey. Eu acho claro, é porque ele tem que cumprir a quarentena do contrato, Giovana. Tá, mas aí eu quero saber o que vai ter depois. Ele foi até visto no paddock, né? Em seguida dos anúncios na Red Bull, mas aí já sem uniforme, com uma pranchetinha mais do lado, assim. E ele foi visto muitas vezes no aeroporto de Bolonha, né? Que é o aeroporto mais próximo de Maranello. E aí, a esposa dele também foi vista com um corretor de imóveis, com corretor de imóveis. Na Itália. Viu? Isso é que é uma fofoca edificante. Não me venham dizer que os Carlos Sainz Sênior foi visto no corredor onde tinha uma placa escrita Alpine. Pelo amor de Deus. Talvez ele só tenha ido dar as boas-vindas pro Flávio Briatore. Talvez ele estivesse o quê? Indo de um lado para o outro. Ele podia ter ido no banheiro. Ninguém sabe onde é que é o banheiro do paddock. Quem sabe? A quem interessa calar o banheiro do paddock? Ai, meu Deus do céu. Sim. Não, e a Red Bull... Mas assim, olha, falando da Red Bull, vai virar clássico, porque eles construíram uma identidade, uma personalidade dentro do esporte. E foram muitos vencedores enquanto fizeram isso. Acho que a Red Bull vai se tornar um time clássico, porque agora ninguém tira a Red Bull da Fórmula 1. Precisava mexer aqueles tororoço ali, Não é, aquilo ali é 100% comercial ali. Eu acho que tinha que fazer o rebranding, voltar pra Toro Rosso. Mas então, isso eu acho que é uma coisa que interfere muito na personalidade da Red Bull, sabe? Esse que é comercial, tu acha? Não, sim, mas veja, todos eles têm uma coisa comercial muito forte. Só que a Red Bull, ela sempre se colocou como uma empresa, sabe? A Ferrari se coloca como a casa dos tifosi, como realizadora praticamente de a seleção italiana ali dentro do Fórmula 1, né? É diferente. Hoje... e a Williams, tipo, essa paixão inglesa pela corrida e tudo mais. Olha, hoje nós estamos gravando numa terça-feira. A gente subiu agora há pouco um reel no nosso Instagram. Se você não nos segue, nos siga lá. Nós somos BeFast Podcast. Falando sobre os negócios do Lando. Sim. Que é uma criatura que a gente não falou aqui, mas que não será um clássico. Porque não tem a vibe. Só que será que não? Eu acho que não. O Piastri pode ser. Mas... Discordo. Por que eu tô falando disso? Eu quero discordar? Pode falar. Não, eu acho que o Lando... Piastri, sim. Especialmente se ele se tornar campeão. Se ele não se tornar campeão, ele vai ser mais um Mark Webber. Pode ser. Mas eu acho que o Lando
pelo quesito personalidade, eu não tô falando de gostar ou não gostar do Lando. Eu Sim. acho que muita gente gosta do Lando e muita gente se identifica com o Lando. E o Lando tem uma preocupação muito grande com o branding pessoal dele. Mas então, era isso que eu ia falar. E como ele associou isso bem aos negócios dele, que são negócios enormes, que ele poderia muito bem não ser um piloto de Fórmula 1 e ainda assim tocar esses negócios por conta de uma personalidade, sabe? E que isso é uma coisa que eu acho que falta na Red Bull. A Red Bull parece que ela não tem essa preocupação de se mostrar enquanto figura. É como se a marca fosse também uma pessoa, sabe? Sim. Não, eu entendo o que tu quer dizer e eu concordo. Eu acho que a Red Bull, eles precisam de tempo. Eu acho que tudo bem, eles têm que ter um comportamento um pouco mais... Porque a gente vai falar com os mecânicos, com os engenheiros, até, enfim, com os pilotos, até mesmo com a gestão, tipo assim, o pessoal ali, quem trabalha na Fórmula 1, é muito difícil tu achar alguém que não seja apaixonado pelo esporte. Claro. Então, eu acho que o sentimento, a motivação, eles têm ali. O que eu acho é que eles precisam construir essa mítica, e essa mítica, ela vem com o tempo. Vem com o tempo, mas vem com a personalidade. Se tiver só tempo, não vai se tornar tão grande quanto as outras. Entendeu? Entendi. A McLaren é um bom exemplo disso. A McLaren não tem a personalidade que a Mercedes está construindo, que a Ferrari já construiu. Mas eles têm a preocupação em criar uma personalidade. Isso, e eles são enormes. Mas não é a mesma coisa. Sim. Concordo. E até por muito tempo, inclusive, isso da McLaren a gente pode explorar também em outro momento pra gente não se alongar muito aqui, mas eles têm muito forte essa coisa, tipo assim, eles quiseram trazer de volta o papaya, porque há pouco tempo atrás os carros da McLaren não eram papaya, que é... Aliás, cada vez mais inviável não ter o emoji de papaya no teclado. Eu só quero conseguir mandar um emoji que é um mamão pra ti. Eu só quero colocar o botão do mamão para as pessoas apertarem no nosso Instagram. Reagir no story. Sim. Gente, a gente precisa de um emoji de mamão. Vamos falar sobre isso? Vamos. Fãs da McLaren, nos ajudem, nos apoiem com essa... E a gente não quer aquelas palhaçadas daquele emoji do carrinho lá que a Mercedes lançou, né? Que Sim. aquilo ali, botar o Hamilton a ficar girando na frente do Empire State. E depois pra lançar aquele carrinho lá, aquilo ali não dá. E o carrinho, ele não aparece, ele só funciona quando tu manda o WhatsApp. Não. Muito ruim. A gente quer o emoji do mamão, pessoal. Isso. Emoji do mamão é uma fruta super popular. Muito. Eu como mamão todos os dias, quem nos segue no Instagram, sabe? Vários usos pra além da Fórmula 1. Sim. Mas enfim, eles estão com esse esforço de trazer esse branding, a cor original da McLaren de volta, resgatar a história. Eles fizeram aquela série de desenho animado, McLaren Tuned, porque eles tiveram muitos campeões clássicos, que são clássicos no próprio direito, como daqui do Brasil, Fittipaldi, Senna, a gente tem, enfim, James Hunt, enfim, tem toda uma galera. O Hamilton, gente! Hamilton, o último campeão da McLaren. sim. Mas eles têm essa preocupação que eu acho que é algo que a Red Bull uma hora dessas vai ter que adotar, pensando Sim. nesse teu raciocínio. E falando em Red Bull, estarão correndo em casa nesse final de semana. E Vão eu ganhar vou em ser casa. muito complacente, tá? Não é porque eu acho que o Max vai ganhar, mas como ele estará correndo em casa, eu vou fazer um pódio Max Verstappen P1. Olha, difícil vocês me ouvirem falando isso. Max Verstappen P1. Parece o jeito que a gente fala com a nossa cachorra. É verdade. É uma patinha. Max Verstappen P1. Vamos dar uma alegria pro dono da casa? Vamos dar uma alegria pro dono da casa. Hamilton e George P2, P3. Eu gostei desse pódio. Tá? A Ferrari, gente, ó, é um árido 2025 que nós já estamos experimentando com o nosso Carlitos, tá? O Leclerc já deu o ataque de coleguinha dele. Então, assim, não merecem ir para o pódio nesse final de semana. Olha, eu gostei desse teu pódio. Obrigada. Eu tô pensando o que eu falei de alterações nele, mas eu acho que é uma... Bota o Checo no lugar da Regina. Não, o Checo tem o México pra nós fazer pra ele. Não, eu tô pensando, eu vou colocar o Checo nesse pódio só pra fazer uma coisa diferente. Tá. E eu vou colocar... Eu gostaria de colocar o Hamilton, mas eu vou apostar a Regina porque ela tá se esforçando muito, gente. Gente, o que foi a última largada? Meus parabéns, Essa George última largada, Russell. a melhor largada da temporada até agora. Sim, é a melhor largada. Ele pegou, ele tinha um vácuo só dele e ele foi. Ó, a melhor largada da temporada foi essa. E nós já temos também a melhor ultrapassagem, que foi aquela do Alex Albon.
Aquela do... Se bem que Valtteri Bottas no Fernando Alonso de patinete foi sensacional, né? Tá, não, mas patinete não conta. Tá, mas aquela do Alex Albon, que ele fez o X da Xuxa ali, Isso. que ele ultrapassou, foi o Daniel Ricciardo e o Ocon ao mesmo tempo? Isso. Sensacional, aquilo ali, ó, maravilhoso. Não sei como não bateu, mas parabéns por não ter batido. Parabéns, eles trabalham pra isso aí. Eles trabalham pra isso, então Tá, e qual é que vai ser teu pódio? meu pódio vai ser Max Verstappen, George Russell, Checo Pérez. Apocalíptico, mas vamos que vamos. Amei. E vai dar certo? Vamos ver, gente. Ó, a gente tá aqui na segunda corrida do nosso triple header. A gente vai ter 3 semanas com 3 corridas seguidas. Yes. É um caos, mas a gente ama. A gente tá feliz que tem um monte de Ai, corrida que pra bom, assistir. né? Daqui a pouco ele tá de férias, tá todo mundo reclamando que não tem corrida. Sim, a Academy volta só depois das férias. Ai, a Mas gente... tinha que arrumar um trabalho assim também. Eu queria, olha só. Tu imagina Sim, só. já pensou? Suzy, a gente adora a Academy. Vamos ver elas correr mais vezes, gente. Ah, Ela elas tá podiam contando... vir correr no Brasil, né? Não vem. Nossa, podiam muito. Oh, esse final de semana tem sprint. Esse fim de semana tem sprint. Bah, então a gente Tem pode... sprint confirmado? Não sei, mas se tiver, a gente podia postar um pódio da sprint. Eu vou confirmar aqui. Tu me confirma aí? Sprint na Áustria. Eu amo a forma como tu faz as tuas pesquisas do Google. Ai, meu Deus. Não, mas isso aí é 2023, Luísa. Eu tu tem que... sei. Mas assim, ó, se tiver sprint no GP da Áustria, a gente pode apostar um pódio de sprint. Olha, sprint, a gente pode valorizar o colega que talvez não tenha tanta experiência, não seja tão bom de administrar pneu. Oscar Piastri. Então eu gostaria também que ele pegasse um pódio de sprint de novo, porque ele é bom de sprint, não é mesmo? Sim. Eu não achei ainda. Tu não achou ainda? Tá bom, então eu vou falar mais. Vai. Eu acho que se tiver uma sprint na Áustria, nem sei se vai ter, ó. Se tiver, eu vou colocar P2 Oscar Piastri, P1 Lando, P3 Max Verstappen. Vai ter! Vai ter! Tá bom, então, ó. Sprint da Áustria pra mim vai ser Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Concorda comigo? Concordo que tem sprint. Isso aí é 2024, perfeito. Se não tiver, nós vamos cortar essa parte do podcast. Ai, ó, vai me dar Não. trabalho na edição depois. Tem sim. E quem que- Sexta-feira, dia 28, tem classificação da sprint às 11h30. No sábado, dia 29, a sprint é às 7 da manhã e a classificatória pra corrida é às 11. E no domingo, a corrida é às 10 da manhã. Ai, eu preciso dizer, eu gosto de uma corridinha de manhã. Eu também. É que isso pra nós é um clássico. Que não é da clássico Fórmula 1. da Fórmula 1. Porque as corridas são tradicionalmente nos domingos à tarde, né? Sim, no horário local, né? Exatamente. Mas pra nós, aqui do Brasil, é um clássico assistir a corrida no domingo de manhã. Obviamente, domingo de manhã. Tá, e quem que vai estar no pódio da sprint pra ti? Que não Ai. é pódio, mas a plaquinha mais ou menos. É isso aí. Bom, vamos lá. Pra mim, o Piastri vem aí. P1? P1. Já vou me redimir do meu Adorei. pódio da corrida. Adorei. Vem o Piastri. Vem o Carlos Sainz. Ai, vou tirar a barriga da miséria agora. Carlos E- Sainz, Williams. Ai, deixa eu ver. O Gasly já pegou o pódio na sprint, né? Gasly já pegou, acho que o Ocon já pegou. Ah, eu vou botar o Alex Albon. Pra nos dar uma esperança, gente. Gente, é que eu adorei, é que eu acho muito pouco provável. Não tem problema. Adorei ver o James Valls bem faceirinho. Vai nos dar uma esperança, porque daí eu botei a Mercedes lá no domingo. Botei o Albon. Vai ser Alex No Albon, sábado, Alex entendeu? Albon P3 na sprint, com a ajuda do Crashgate 2.0. O colega Logan Sargent vai fazer uma bandeira amarela pra ajudar ali. Meu Deus. Não, gente, que horror. Eu não quero prever esse tipo de coisa. Tá. Ó, eu já falei meu pódio, que vai ser Lando Norris, Oscar Piastri e Max Ó, Verstappen. mais um episódio que nós falamos mais que o Homem da Cobra. A Giovana não sabia o que era o Homem da Cobra. E eu pesquisei no Google, continuo sem saber. Eu já te expliquei. Mas explicou mais ou menos. Mas então vamos encerrar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, eu convido vocês a nos dar a estrelinha ali no Spotify. Se quiser deixar um comentário no Spotify também, nos ajuda um monte com o podcast. Nós estamos em todas as redes sociais como BeFast Podcast, então podem nos seguir. Se vocês quiserem nos acompanhar, fiquem muito à vontade. Quem sou eu pra forçar qualquer pessoa, né? Deus me livre. Toda quarta-feira, ao meio-dia, nós estamos aqui. E nós nos vemos semana que vem. Tchau! Tchau!